Apocalipse capítulo 8, verso 2, começa uma nova visão. Trata-se de 7 anjos que tocam 7 trombetas. E antes de poder continuar, é importante mencionar o seguinte, prestem atenção. Há uma característica literária no livro de Apocalipse que é conhecido como um interlúdio. O que é um interlúdio? É uma espécie de interrupção no meio da cena. Por exemplo, capítulo 8 do livro de Apocalipse, verso 2, João observa 7 anjos com 7 trompetas, prontos para publicar os juízos que recairiam sobre os habitantes da terra. Não é assim? Então vem o verso número 3, é um interlúdio, que tem 3 versos, 3, 4, 5, onde o anjo não especificado aparece segurando um incensário de ouro. E o verso 6 retoma o tema das trompetas. Essa será a questão que estudaremos na lição dessa semana, as 7 trompetas. Bem-vindo ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 7, como já repetimos, tem como título as 7 trompetas. Antes de poder continuar nosso esboço, é importante mencionar que estamos nos 10 dias de oração e também teremos um dia de jejum. E devemos aproveitar este período magnífico para poder orar e pedir a Deus por mais pessoas sendo preparadas para o reino de Deus. E nós podemos intervir juntamente com Deus nesse processo. Vamos nos concentrar então em 2 assuntos na lição dessa semana. Em primeiro lugar, vamos falar sobre as orações dos santos e as 7 trompetas. E o segundo assunto é o anjo com o livrinho e as 2 testemunhas. Tudo bem? Vamos ao primeiro assunto então, as orações dos santos e as 7 trompetas. Apocalipse capítulo 8, 3 diz que outro anjo veio e parou diante do altar e recebeu muito incenso. O verso 4 confirma que o incenso no lugar santo são as orações dos santos que se levantam diante de Deus da mão do anjo. Orações que são respondidas em favor de esse povo, e são os juízos de Deus sobre a humanidade rebelde. Apocalipse capítulo 8, verso 3 e 4 é uma descrição dos serviços diários no templo de Jerusalém, onde o sacerdote, depois de fazer o incenso, deixou o templo e então jogou o incensário na calçada, o que produzia um barulho muito alto, muito grande. E naquela época, 7 sacerdotes então tocavam suas trompetas, marcando assim o fim dos cultos do templo naquele dia. O ato de jogar o incensário também pode ser um aviso de que a intercessão de Cristo não durará por muito tempo, não durará para sempre. Haverá um dia em que a porta da graça se fechará. Agora vamos entender melhor o significado das 7 trompetas. Tudo bem? As 7 trompetas cobrem o mesmo período que os 7 selos. A diferença entre os selos e as trompetas está no foco. Enquanto os selos estão concentrados principalmente naqueles que professam ser o povo de Deus, as trompetas são exclusivamente e estão focadas naqueles que não professam pertencer ao povo de Deus. Mas uma coisa é certa, Deus quer salvar ambos os grupos. As 7 trompetas cobrem o curso dos acontecimentos desde os dias de João até a conclusão da história nesse mundo, nessa terra. Apocalipse 11, os versos 15 até o verso 18. 3 significados das trompetas. Vamos ver isso. Em primeiro lugar, as trompetas anunciam julgamento de advertência contra a humanidade. Apocalipse 8, verso 13. Eles, em segundo lugar, são tocados enquanto a intercessão no céu continua. Apocalipse 8, 3 ao 6. E em terceiro lugar, as trompetas lembram o povo de Deus se preparar para o dia do Senhor. Joel, capítulo 2, verso 1. O segundo assunto da lição dessa semana é o anjo com um pergaminho e as 2 testemunhas. Nos primeiros versos do capítulo 10, João descreve que ele viu um anjo
de magnífica aparência descendo do céu. E ele tinha na mão, esse anjo, um pequeno pergaminho aberto, um pequeno livro aberto, que contém a descrição do tempo do fim, da experiência do povo de Deus no mundo durante os últimos dias. E em voz solene, o anjo jura pelo Eterno e declara que não haverá mais tempo. Apocalipse capítulo 10, verso 6. Agora estamos no capítulo 10. E está falando aqui, está relacionado de um período, de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que é uma descrição, uma designação do período profético de 1260 anos de Daniel. E depois do qual o fim viria. E embora o tempo do fim profetizado por Daniel será posto em movimento, o anjo adverte a João e diz-lhe que ainda não é o fim. Agora, a cena se move para 2 testemunhas que resumem a amarga experiência dos cristãos durante os 1260 dias proféticos. É apropriado ver as 2 testemunhas como o povo de Deus em seus papéis sacerdotais e reais, e estão pregando a palavra de Deus. As 2 testemunhas também têm autoridade para poder transformar a água em sangue e atingir a terra com pragas. Assim como aconteceu com Moisés, que transformou a água em sangue e atingiu a terra do Egito com todo tipo de pragas, segundo Êxodo, capítulo 7. É por causa de sua fidelidade à Bíblia que o povo de Deus sofreu durante toda a Idade Média, durante o período profético de 1260 dias. E após as 2 testemunhas completaram os seus trabalhos durante os 1260 dias, a Bíblia diz simbolicamente que a besta, simbolizando o poder político de Apocalipse capítulo 13, que essa sobe do abismo e lhes fará guerra, e diz os vencerá e matará. Apocalipse 11, 7. 3 dias e meio depois, Deus envia a vida a essas 2 testemunhas e as ressuscita. Apocalipse 11, 11 ao 14. E esta foi a profecia da restauração de Israel após o exílio babilônico. Algumas aplicações ao final de nosso esboço. Em primeiro lugar, Deus tem um povo que é fiel e testemunha sobre o evangelho da palavra de Deus para todo mundo. E isto acontece hoje. E assim como aconteceu com Moisés e Elias, podemos ser protagonistas deste grande anúncio do juízo que ha chegado. E essas terríveis pragas e coisas que vão acontecer possam ser realmente evitadas e nós possamos ajudar as pessoas que possam cair sobre eles essas terríveis pragas. Nós somos um povo chamado para anunciar as boas novas de salvação. E Deus quer que você e eu possamos ser testemunhos. Amém? Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem muito claras as profecias para advertir-nos dos tempos nos quais estamos vivendo e advertir o mundo para poder aceitar a graça de Deus. Guarda-nos, prepara-nos para esse dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. Apenas nós aqui neste programa nós fazemos um esboço. Não temos aqui o tempo para ampliar os detalhes e explicações, mas é um esboço que você pode ampliar em seus estudos. Lembre nosso lema: maná, cada dia, cada manhã é alimento para a vida. Que Deus os abençoe.